programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre automação e iluminação. Nossos convidados, Elton Moreira, diretor da WeHome Automação, e Adriana Tedesco, diretora do Estúdio Guido Projetos de Iluminação. Muito obrigado pela presença. Elton, há quantos anos a WeHome está no mercado e quais são os principais serviços que sua empresa oferece? Nós estamos no mercado já há 8 anos. A gente trabalha com toda a parte, né, de home theater, né, e automação, atendendo tanto o residencial quanto o corporativo. Tá? No residencial, a gente atua toda a parte, né, de home theater, som ambiente, mecanismos, né, para TVs, né, então com aqueles flaps, lifts, trilhos, né, para TV também. E toda a parte de automação, né, desde a iluminação, a integração, né, das cortinas motorizadas, ar-condicionados, fechaduras eletrônicas. E já no corporativo, a gente entra também, né, com a parte, né, do áudio e vídeo, com a parte também, né, de salas de reuniões e também automação, tá? Que cada vez mais, né, tem buscado assim, automação também para um ambiente corporativo. Para salas de reuniões, por exemplo, né, salas, né, de videoconferência que já tinha assim, né, uma demanda legal. Então a demanda pós-pandemia aumentou bastante. Até o home theater também, né? Porque as pessoas ficam mais em casa, assistem mais filmes, né? Cenário de luz, eu acho que o conforto, né? Exatamente. Com as famílias mais em casa, né, eles pararam, né, para dar mais atenção à casa, né? Então, assim, famílias, né, que às vezes tinham o hábito de ir no cinema, né, no final de semana, acabaram, né, optando, né, por ter esse cinema em casa, né, e fazer tudo em casa mesmo. Legal. Uma coisa que a gente estava comentando, o custo era muito alto alguns anos atrás, tipo há 8, 10 anos atrás. Como estava começando a automação, hoje está bem mais acessível, né? Os equipamentos que eram importados, acho que alguns já tem até no Brasil, ficou bem mais barato, mas hoje não é nenhum absurdo fazer uma automação numa casa, né? Exatamente, né? O preço, desde, né, quando a automação começou a ser disseminada, teve, né, uma queda, né, no custo, né? Mas com a pandemia, esse custo começou a aumentar um pouquinho, mas nada comparado, né, do que era há 10 anos atrás. Eu me lembro, eu comprei uma televisão para minha casa há 7 anos atrás, eu paguei, não sei, uma fortuna. Hoje eu acho que eu compro 4 televisões com preço, porque estava começando TV de LED, aquelas TVs enormes e tal. E Adriana, você é conhecida de longa data do seu pai, o Guido, né, uma figura conhecidíssima aqui na nossa cidade, né, uma pessoa querida, oferece um trabalho espetacular para todos aqui, tanto os arquitetos como os próprios usuários mesmo, né? Eu queria saber o que a sua empresa hoje oferece em termos de materiais, né? E depois eu queria fazer uma pergunta que é Lighting Designer e Naturopatia. Então, são 3 perguntas. Então, vamos começar pelos materiais que vocês fornecem, né? A gente comercializa todos os produtos referentes à iluminação, né? Hoje, a tecnologia também mudou bastante e isso em 2010 foi um marco da tecnologia tradicional, dos produtos convencionais para a tecnologia eletrônica do LED. Então, a gente fala que os melhores experts em iluminação tiveram que começar do zero, porque a gente trata em eletrônica hoje, né, que são os LEDs. E tudo que pode se imaginar em termos de iluminação, a gente tem como comercializar, porque a gente faz a especificação disso nos projetos, que são bastante específicos e personalizados, residenciais, comerciais, projetos para áreas de saúde também, né?
E os designs estão bem mais arrojados. Hoje você vê umas iluminações, assim, umas fitas de LED que virou tendência, umas iluminações, parece LED, assim, corrida. Você vê os lustres diferentes, com aquelas lâmpadas, eu não sei como é que chama. De filamento, isso mudou muito que remetem a às de quando você começou para hoje? Muita coisa mudou. As indústrias, num primeiro momento, tiveram que adaptar aquelas luminárias que já existiam, né? Então, os LEDs eram fabricados em formatos de lâmpadas que já existiam para poder ainda continuar a indústria, né, com a fabricação das peças convencionais. Mas hoje isso já não está mais acontecendo, então a gente não fica mais limitado a um modelo de peça em si, né? Hoje, na nossa forma de projetar a luz, né, que a nossa especialidade hoje são os estudos relacionados aos impactos da luz artificial no ser humano, nós entendemos que o papel do lighting designer é de fazer a conceituação luminosa dos ambientes. Então, criar uma hierarquia visual, equilibrar os índices de luminância dos ambientes, mas sem esquecer as particularidades dos usuários, né? Hoje, e aí é onde entra a naturopatia, porque a naturopatia são terapias integrativas, alternativas, mas que nos ensinam a olhar para o outro com um olhar mais sensível, mais humanizado, e a gente usa isso na hora que nós vamos fazer a anamnese com os nossos clientes, porque como a gente entende que a luz artificial impacta na saúde do ser humano, a gente precisa ter esse olhar mais sensível para olhar o ser humano como um todo e extrair dali possíveis situações que precisam ser consideradas num projeto de iluminação, particularidades ou até mesmo o que mais acontece, que são os distúrbios relacionados aos distúrbios do sono, depressão, ansiedade. Isso tudo influencia na concepção de um projeto de iluminação, nas ambiências dos espaços, né, e que a gente pode estar minimizando através do projeto de iluminação. Muito legal. Por exemplo, no meu apartamento, a arquiteta projetou uma luz de LED fraquinha no box, que é a luz que eu acendo quando eu vou no banheiro à noite, para não ter aquele impacto daquela luz clara e, por exemplo, mexer com a melatonina. É mais ou menos por aí o caminho, entre outras coisas. Isso é um pequenininho, mas é mais ou menos isso que você quer. Às vezes... Exatamente. Lógico que existe toda uma estratégia por trás disso, na hora que a gente vai pensar num projeto de iluminação considerado iluminação saudável. Né? Então, tem várias estratégias que podem ser aplicadas. Muito bom. Bom, vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre automação e iluminação. Nossos convidados é Elton Moreira, diretor da We Home Automação, e a Adriana Tedesco, diretora do Estúdio Guido, Projetos de Iluminação. Elton, quais as vantagens de ter uma casa automatizada? Você tem lá, né, a fechadura eletrônica na automação. Então a gente vai trabalhar, né, todo mundo que está cadastrado vai ter seu ID, nomes ali cadastrado pela automação. Então assim, todo mundo que acessa, você vai ser notificado de horário e quem está entrando, né? Isso é bom até para uma funcionária do lar. lar. Até para uma funcionária. Ela está lá para marcar quanto ela foi trabalhar, a hora que chegou, a hora que saiu. Legal. Exatamente, dá até para ter esse controle. Então, por exemplo, até os filhos, por exemplo, saem à noite, né? O pai fica perguntando que hora que você chegou, não tem mais essa. Olha, então você vai ser notificado ali do horário que chegou. Que o Elton está dando aí, ó. Exatamente. Com essas notificações, você realmente sabe quem está entrando, o horário que está chegando, porque essa notificação é em tempo real. Então, acessou ali, chega na hora. Câmeras também. Uma notificação push, exatamente. Tá? Com a parte de câmeras também, hoje na automação está muito legal, porque assim, a câmera, né, que você vê no aplicativo ali de automação, você consegue dar, tocando na tela, você consegue programar ações. Então, por exemplo, você está com, por exemplo, um familiar em casa ali, por exemplo, que quer ligar, por exemplo, a TV, está com um pouquinho de dificuldade para ligar. Você de fora, você consegue ligar para ele e ver, né, se realmente ligou, se está tudo certinho. Legal. Na parte de conforto, você pode programar diversas cenas, né? Por exemplo, está chegando em casa, né? Você tem aquela cena de bem-vindo, uma cena que todo dia você chega em casa, você acaba tendo uma rotina, tem uma iluminação que você gosta de acender no dia a dia, às vezes uma playlist, né, que você gosta de ouvir, né, quando chega em casa. Então, cheguei em casa, por exemplo, até na própria biometria, né, por exemplo, num leitor facial que está usando bastante hoje também, você chegou em casa, né,
você, além de abrir a porta, essa cena já executa automaticamente, sem você precisar Legal. pegar o celular, ativar essa cena, ou, por exemplo, dar esse comando também, né, pela Alexa, por exemplo, que é desligar lá o restante da casa. Então, do seu quarto mesmo, você já consegue, né, desligar o restante da casa e monitorar, né, por exemplo, a iluminação que está acesa. Sem contar, né, a minha melhor amiga dos últimos anos é chamada Alexa. Então, ô, Alexa, liga aqui, grande Alexa, vai sucesso, chover né? amanhã? Alexa, como é que tá o tempo? Eu nunca mais mudo para um apartamento sem automação. É muito legal. Espetacular, né? Adriano, eu já falei um pouquinho do Guido e tal. Eu queria que você contasse a história da sua família, né? Começou com o teu avô, aí depois veio todo mundo e tal. Eu queria que você contasse um pouco dessa história. E há quantos anos vocês já estão nesse mercado aqui? Desde que eu me formei, há 36 anos atrás, eu já ouço falar em Guido, né? É uma história longa, né? Na verdade, assim, o meu avô, por parte de pai, ele era engenheiro eletricista, e o avô do meu pai, ele teve por muitos anos aqui uma casa de material elétricos bastante renomada na cidade, que teve por muito tempo. Mas nossa história verdadeiramente começou há 57 anos atrás, que foi quando o meu pai assumiu essa parte de iluminação, que é a idade que a nossa empresa tem hoje. Né? E que, na época, o foco era atender as grandes construtoras, então nós fornecíamos a iluminação para as áreas comuns dos prédios, né? Não só isso, também participamos de vários empreendimentos que marcaram época na cidade, um deles foi o Praia Palace, que a gente não só forneceu os produtos de iluminação, mas também a gente pôde participar da criação e da fabricação de todas as peças para os pendentes, para os quartos, dos hotéis, porque a gente tinha uma fábrica de cúpulas para abajur também, que era comandada pela minha avó, junto com o meu pai, né? Meu pai cuidava mais da parte de iluminação, então ali a gente já trabalhava com o design e com a criação de peças, então a gente também participava de grandes eventos que tinham, então o Baile dos Mares do Sul, no Ilha Porchá, que aconteceu vários anos consecutivos, nós que fazíamos toda a parte de pendentes decorativos, né? Então, a criação dessas peças decorativas. Eu, particularmente, estou há mais de 25 anos na empresa, meus irmãos também. Todos se formaram, mas acabaram vindo trabalhar com o pai. E aí, nesse momento, a gente foi buscar um know-how fora, né? Então, nós participamos 15 anos consecutivos dos maiores eventos de iluminação internacional que existem. Pudemos trazer todo essa grife de iluminação, né, da Europa para distribuir no Brasil. Então, a gente tinha uma importadora e a gente trazia esses produtos e distribuía para as principais lojas no Brasil. Além de, na nossa região, a gente ter a representação desses produtos, não só esses produtos, né, dessas grifes de iluminação internacionais, como as principais fábricas de iluminação aqui do Brasil também. E trouxemos 2 franquias para a cidade que foram bastante importantes, uma no ramo de iluminação, que atendia todo o Brasil, e uma outra internacional, que foi a Cartel, que é uma empresa renomada internacionalmente, que tem mobiliário italiano e iluminação também. E hoje a gente está num novo momento dentro da empresa, porque nós nos especializamos na questão dos estudos relacionados aos impactos da luz artificial na saúde do ser humano, né? São evidências científicas recentes, descobertas recentes, e que a gente aplica isso hoje nos nossos projetos, e o nosso foco hoje é o projeto. Muito bom saber que Santos tem profissionais e empresas assim, nesse porte, nesse nível, para poder servir aí a todos os clientes e a toda a nossa comunidade. Muito bom, parabéns. Elton, o que é sistema, não sei se é Control 4 ou Control 4? Control 4. Control 4. Control 4. Control 4, na verdade, é uma marca, né, de sistema de automação. E a marca, né, que a WeHome, né, trouxe aqui para a gente atender os nossos clientes. É uma marca que já está presente em mais de 100 países, né? Hoje em mais de 500 mil casas, né, com automação Control 4 pelo mundo, tá? Então, assim, é um sistema muito robusto, um sistema em constante desenvolvimento, em constante busca, né, de integração. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem, né, desenvolvedores de drivers que a gente consegue integrar também, né, produtos, né, fabricados aqui no Brasil, legal, isso é bom. Integrado na automação também. Muito bom. Adriana, que pontos você costuma observar quando você desenvolve, além que você já falou da iluminação, quando você desenvolve um projeto de iluminação? É lógico, faz a anamnese, mas leva em consideração, por exemplo, incidência solar, o gosto do cliente, se é uma cena, por exemplo, de um home theater, por exemplo, se é um home office
que precisa mais iluminação? Não tem como nós fazermos um projeto de iluminação assertivo relacionado à saúde sem a gente conhecer quem são as pessoas que nós vamos iluminar. As pessoas são únicas e têm necessidades particulares, então uma família pode ter uma necessidade particular. Então, primeiramente, a gente considera a rotina dessas pessoas, que horas que elas saem para trabalhar, que horas que elas voltam, para que a gente possa receber elas com uma luz correta, né? Uma pessoa, às vezes, que tem um trabalho muito estressado, muito estressante, né? Uma pessoa estressada, ansiosa, ela precisa ser acolhida no momento que ela chega em casa. Então, essa primeira luz que ela é recebida é muito importante. Então, a gente precisa conhecer essas pessoas. Na anamnese, a gente consegue extrair essas particularidades, não só de uma residência, mas de um ambiente corporativo também, né? As pessoas de um trabalho, que tipo de trabalho que é exercido ali, se existe incidência de luz natural, como que é essa incidência, de que forma que a gente pode aproveitar essa incidência, se não existe, de que forma que a gente vai poder simular isso artificialmente para que ela sinta menos os impactos da luz artificial. Afinal de contas, a gente está falando aí de quase 140 anos da luz elétrica. Há quantos mil anos, né, que o ser humano já existe sem ela e da forma que nós fomos moldados. Então, a gente precisa primeiro conhecer essas pessoas e a partir dali ir criando as ambiências para cada espaço. Muito legal. Bom, vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é automação e iluminação. Nossos convidados é Elton Moreira, diretor da WeHome Automação, e Adriana Tedesco, diretora do Estúdio Guido Projetos de Iluminação. Elton e Adriana, automação e iluminação possuem sinergia? Como melhor unir os dois segmentos? Total, né? Total sinergia, né? Para a gente, sempre um bom projeto de iluminação, de automação, a gente precisa, né, entender, né, como que vai ser o projeto de iluminação também e como a gente vai tratar isso aí, né? Porque a gente sempre tenta levar, né, o conforto, né, para casa do cliente. É importantíssimo que tenha esse apoio da parte da automação e até mesmo para que o próprio usuário consiga imprimir o seu humor dentro do ambiente. Isso é importantíssimo, essa personalização. Legal. Eu, por exemplo, gosto de muita iluminação, principalmente na sala, mas eu gosto de várias cenas para praticamente, quando eu vejo um filme, colocar o mínimo de luz, de preferência luz amarela, luz que não interfere. Eu gosto de cera, mas quando eu faço uma festa eu gosto de bem iluminado. Quando eu estou em casa com a família, menos iluminação. Legal, eu acho mas bem... o legal disso aí, por exemplo, para você, no teu caso, né, que geralmente é assim mesmo, né, que a gente trabalha, né, uma cena para filme, vai ser uma cena assim com pouca luz. Então, assim, o cliente não precisa ir lá, né, apagar aquela luz, deixar naquele nível que ele quer. Isso já vai estar pré-definido, né, de acordo, né, com o perfil do cliente, de acordo com o gosto ali do cliente. E no momento que ele escolher ali, por exemplo, o aplicativo de filme que ele vai assistir, o dispositivo que ele vai ligar no momento, aquela cena já entra ali automaticamente. Legal. Queria que você falasse, já falando em filme, um pouquinho sobre home theater, falar das tendências, ter algumas novidades aí pela frente aí, o que vem de novo, hoje é 7.1, 9.1, o que o pessoal está usando, o som, caixas no teto, caixas atrás. Então, hoje, né, a gente está com uma demanda assim, né, de Dolby Atmos, né, que antigamente a gente tinha, né, o home theater, né, 5.1, 7.1, ele tratava, né, uma esfera na horizontal. Hoje a gente tem isso na vertical também, então para te dar mais imersão. Então você tem som, né, que trabalha aqui na vertical e na horizontal também. Então você tem aquela sensação de som vindo, né, de todos os lados, né, te dá mais imersão na cena. Para o ambiente, né, de home theater, né, a gente precisava, né, por exemplo, de salas muito escuras, né, para projeção. Hoje a gente tem projetores, né, que pode, né, trabalhar com bastante luz, né, telas também de projeção com bastante tecnologia, né, telas, né, com rejeição de luz, né, artificial. Então, para esse tipo de tela, o projetor ele fica instalado, né, no rack embaixo, né, não em cima. E ele vai rejeitar, né, toda a luz que vem de cima. E a luz que vem do projetor que está vindo de baixo, ele vai reproduzir ali de forma muito assim, harmoniosa e muito próxima, né, de uma TV. E os receivers são a maioria importado, Denon, Yamaha, a maioria importada, no Brasil não tem, né?
A gente está, né, com alguns projetos, tem alguns projetos já de Recife, já nacional, mas assim, hoje é tudo importado ainda. Mas as caixas tem no Brasil, né? A gente tem caixas de muita qualidade Boa, nacionais também. E o pessoal está colocando mais no teto ou depende? Ou, por exemplo, Isso depende muito do projeto, né? Hoje a gente tem também sistemas, né, de áudio e vídeo, né, de caixas, né? Caixas sem fio, né, que se comunicam. A gente consegue fazer um home 5.1 ou 7.1 com caixas sem fio que se comunica tudo sem fio. Ela vai conectada no Wi-Fi e cada uma se comunica com a outra. Sistemas de som ambiente também. Antigamente você tinha que levar na distribuição de cabos, né, para todos os ambientes. Hoje a gente pode trabalhar isso ambiente por ambiente e quando você quer juntar tudo isso vai via rede. Então um multi-room, um amplificador se comunica com o outro através da rede. Que legal, muito legal. Ó, estamos chegando no fim, mas ainda dá uma pergunta para a Adriana, né? Queria saber os principais diferenciais que você utiliza, né, em projetos residenciais e corporativos. Diferenciais, lógico que são totalmente diferentes, né? Assim, na verdade, assim, a gente baliza isso em estratégias, né, que a gente usa, que são balizadas nas questões, nessas evidências novas, científicas, novas descobertas. Então, todo o projeto de iluminação, ele tem estratégias, né? Então, tanto de projetos de cenários que a gente traz experiências da natureza para dentro das nossas casas, reproduzir esses cenários dentro das nossas casas, a luz dinâmica, que é a luz em movimento, então já existem equipamentos que a gente consegue reproduzir os espectros da luz corretamente para que o nosso organismo entenda em que momento do dia em que nós estamos. no caso corporativo, precisa de mais iluminação, tem o número de lux necessários, sim, né? para cada tipo de trabalho, né, as normas indicam a quantidade de lux que precisa ter em cada ambiente. Então, a gente projeta de acordo com as normas. E também trazer essa nova tecnologia ajuda a gente a ser mais assertivo, né, nos projetos. Muito bom. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Infelizmente, as perguntas ficaram aqui, algumas, mas vocês voltam em outra oportunidade. Sim. Quero demais agradecer o Elton, agradecer a Adriana. Eu que agradeço. Pela presença, agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.